Hoje estamos aqui com mais um programa Saúde Mental Sem Noia pela Toque Online e vamos falar de um assunto muito bacana que é a inteligência emocional. A inteligência emocional, gente, para quem não sabe, é a nossa capacidade de reconhecer as nossas emoções e as dos outros também, a controlá-las e a lidar com os desafios da vida de uma forma mais assertiva, mais positiva. Então vamos conhecer as competências da inteligência emocional? Vou dizer algumas delas para a gente poder ir aprendendo também, porque a gente aprende com a inteligência cognitiva, mas a gente também se desenvolve pela inteligência emocional, porque não adianta a gente ter técnica e conhecimento se a gente não tem o emocional preparado para atuar, para conversar com as pessoas, para ter habilidades sociais. Já falei uma das competências da inteligência emocional são as habilidades sociais. E o que é isso? Saber se comunicar. Quando a gente se comunica, não é só falar, né, gente? Quando a gente fala alguma coisa com alguém, a gente precisa ter certeza que essa pessoa está entendendo e a mensagem que a gente quer passar. Então o foco não está em mim, está no outro, está na mensagem. Eu tenho que garantir que o que eu falei vai ser bem entendido, porque senão, qual seria o motivo de se comunicar? Muita gente acaba tendo mal entendidos e acaba relacionamentos por conta de comunicação não eficiente. Então a comunicação clara e eficiente é uma competência da inteligência emocional. Outra competência da inteligência emocional seria a autoconsciência. Eu conseguir perceber o que eu estou sentindo, como eu estou reagindo às diversas situações que me acontecem. Também tem a autorregulação ou autogestão emocional, que é quando algo me acontece, eu reajo, sinto qualquer sentimento, pode ser raiva, por exemplo, que muitas vezes as pessoas não conseguem controlar a raiva, e isso é em casa, em ambientes de trabalho, e como isso causa prejuízos nos relacionamentos, no trabalho, na vida, né? O impacto de a gente não conseguir conter as nossas emoções é muito grande e o preço é muito alto. Então, outra competência bem interessante da inteligência emocional é a automotivação. Sabe quando você mesmo se coloca aquela meta, eu vou conseguir, eu quero ir para a academia hoje, ou eu quero estudar essa matéria, ou eu vou conseguir aquele trabalho? Isso é automotivação, e a automotivação é importantíssima para a gente conseguir estabelecer metas e alcançá-las. A outra é empatia. Muito se fala de empatia, né? Vamos ser empáticos, vamos fazer as coisas pelos outros, mas o que de fato é empatia? Empatia é eu conseguir olhar através dos olhos do outro. Como assim? É eu conseguir entender que o outro reage da forma que ele reage porque ele tem aqueles recursos. Então eu consigo entender como e por que ele está agindo daquela forma, porque para ele, com aqueles recursos, aquela é a melhor saída. Então isso é ser empático, é entender como o outro reage, por que o outro reage, e tentar, se possível, ajudar. Então empatia é quando a gente olha com esse olhar de que poderia estar acontecendo conosco e que está acontecendo com o outro, e eu entendo o porquê que isso está acontecendo com o outro da forma que ele está reagindo. Vou dar 2 exemplos para ficar mais claro. Um exemplo da vida cotidiana e um exemplo no trabalho. Por exemplo, um pai chega em casa e vai ajudar o filho no dever de casa. Só que a criança apresenta um pouco de dificuldade e ele fica com pressa, frustrado, você não entende, começa a falar com o filho que ele não está entendendo, que ele não está fazendo certo, que ele está errado, e às vezes acaba até ofendendo, chamando a criança de lenta, enfim. Olha o quanto que isso causa prejuízo para a relação pai e filho e para o aprendizado dessa criança. Então, essa emoção que ele não conseguiu gerir nesse momento, que ele estava frustrado, que ele estava com pressa, que de repente ele passou um dia inteiro no trabalho e estava cansado e queria dormir, ele queria que o filho aprendesse no tempo dele. Ou seja, ele não foi empático, ele não se comunicou de uma forma efetiva, assertiva, e prejudicou a relação dele, prejudicou o próprio humor, o humor do filho e o relacionamento dos dois.
Um outro exemplo é no trabalho, né? Vocês já devem ter presenciado várias discussões entre colegas de trabalho, entre gerentes, entre chefes, enfim. Imagina um cliente que chega e faz uma reclamação para um gerente de um vendedor. Ao invés do gerente acolher e tentar resolver a situação, entendendo o que o cliente quer, o que o cliente precisa para sair, né, daquele problema, ele começa a também falar mal desse vendedor, falando mal da própria equipe para justificar que ele não tem nada a ver com isso, que o problema é do vendedor. Então, olha o quanto que isso causa um prejuízo na equipe, no papel dele enquanto gerente e até para o cliente mesmo. O próprio cliente vai achar muito estranha a relação de trabalho dessa equipe. Então, todas essas emoções que a gente não consegue gerir de uma forma saudável, a gente acaba caindo em situações, às vezes até perigosas. A gente acaba caindo em situações muito prejudiciais, tanto para o nosso pessoal quanto para o profissional. As nossas relações acabam desgastadas, às vezes até acaba prejudicando o profissional a ponto dele ser demitido por conta de não saber manejar as suas emoções, não saber se comunicar, não saber se apresentar, não saber se posicionar. Então, gente, é muito importante, não adianta anos de estudo, não adianta faculdades, cursos técnicos, muito conhecimento se a gente não tem um conhecimento próprio, se a gente não se conhece, se a gente não conhece as nossas emoções, se a gente não sabe lidar e nem reconhecer o que nos afeta, o que nos deixa com raiva, o que nos deixa triste, o que nos deixa frustrados, o que faz a gente reagir e reagir mal. Porque quando a gente conhece, quando a gente sabe esse ponto, quando a gente consegue se autorregular ou se autogerir, a gente para. Mesmo com raiva, eu começo, né, a apresentar aí meus gatilhos de raiva. Eu já sei que eu preciso sair, tomar uma água. Se eu tô frustrada, eu dou uma respirada mais fundo. Se eu tô triste, eu já tento ver alguma coisa, procurar alguma coisa que me distraia, que me traga alguma lembrança positiva. Então, todos esses mecanismos que a gente vai fazer, a gente faz porque a gente conhece e precisa estar sempre se percebendo qual é a emoção que está aparecendo naquela hora. Porque, como eu falei, você pode ser muito bom tecnicamente, você pode ter muito conhecimento, você pode ser genial, mas se você não sabe se comunicar com as pessoas, se você não sabe se posicionar, se para tudo você reage de forma explosiva, fatalmente as suas relações não vão ser relações saudáveis, não vão ser relações duradouras e você vai ter muito problema no seu trabalho. Então, o Clá Me Ajuda de hoje vai ser nesse sentido, bem calmo, bem tranquilo, sem nosso Clá Me Ajuda. Vamos manter a serenidade, vamos fazer um Clá Me Ajuda bem diferente. Eu vou dar algumas dicas para vocês começarem a prestar atenção na relação que vocês têm com a emoção. Por quê? Porque a emoção, ela gera um comportamento. A gente pensa uma coisa, sente, é assim que acontece. A gente pensa, sente e reage. O que a gente pode fazer também? Praticar essa autoconsciência, né? Você entender o que você está sentindo, você pensar antes de agir, você tentar controlar suas emoções antes de você explodir. Eu estou com raiva, e não ir somando ou não ir deixando isso. Eu tô assim, mas deixa pra lá, eu vou pra casa assim mesmo. Tenta fazer, por exemplo, exercícios de relaxamento, tenta respirar. Quando tá discutindo, saia das discussões, tente não gritar mais alto que a pessoa que tá gritando, se for o caso. Fazer essas técnicas, né, de relaxamento e de observação, de auto-observação, são muito importantes para quem quer começar a controlar suas emoções. Então, um ponto importantíssimo que a gente precisa tanto no mundo de hoje é cultive a empatia. Tente sempre se colocar no lugar do outro. Como é que o outro está vivendo aquilo? O que aconteceu para ele estar tendo
aquela reação. Então, antes de você julgar a reação do outro, tente entender o que está acontecendo com o outro, por que ele está reagindo daquela forma. Que quando você desenvolve a empatia, você começa a entender que o outro também talvez está reagindo a uma ação sua. Você pode ter muita influência na reação, no comportamento inadequado do outro. Então, quando você desenvolve a empatia, você não está só favorecendo o outro, você está favorecendo a você mesmo. Porque você está começando a entender as tuas próprias emoções e o teu próprio comportamento. Então, vamos praticar um pouco a empatia, a autorregulação, que é essa autogestão emocional, esse controle. A autoconsciência é essa percepção, exercícios de relaxamento para quem chega em casa estressado, para quem chega em casa com raiva, cansado, antes de chegar nas crianças e de repente descontar em alguém, ou no marido, ou na esposa, enfim. Vamos dar uma respirada e vamos desenvolver essa inteligência emocional. Se ficar difícil, já sabe, conta comigo. @Clarissa Coelho com 2 L's, manda um direct pra mim, manda uma mensagem, dicas, dúvidas, o que você quiser. Te espero aqui.